Paz, meus queridos, é um prazer enorme poder estar aqui com vocês mais um sábado, mais um culto virtual da Link Church. Esse culto tem acontecido desde que começou a quarentena e graças a Deus que não estamos no templo físico, mas estamos no templo do nosso lar e continuamos louvando e escutando a palavra de Deus da mesma forma, né? Eu gostaria de começar a leitura de hoje pela minha blusa. E a minha blusa diz It is all good, que significa em português que está tudo bem. Está tudo bem como nós gostaríamos que estivesse? Não, de jeito nenhum, não está, né? Para nada. Mas ainda assim a Bíblia nos encoraja a sermos gratos o tempo todo e agora não seria diferente. E também a Bíblia também nos ensina que a nossa alegria está em Jesus, né? Então, isso independe das circunstâncias. Não importa o que está acontecendo ao nosso redor, a gente tem que buscar a nossa alegria nele. Mas agora vamos à nossa leitura de verdade da palavra, né? Que está em João capítulo 11. Eu não vou ler todos os versos, eu vou saltear. Estava enfermo Lázaro, todo mundo já conhece a história da ressurreição de Lázaro. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Bom, eu acho que essas irmãs sofreram o mesmo que nós estamos sofrendo. Nós estamos de lockdown há 2 meses e nós estamos buscando, chamando, clamando ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso Deus, para que venha em nosso socorro, né? Mas, como vocês já sabem do restante da história, ele vem e quando ele vem, o Lázaro já está morto. Infelizmente, nós também temos visto isso acontecer. Muita tristeza, muita dor, muito sofrimento no mundo inteiro. Para os que vivem aqui, se não foram tão afetados, porque o número dos nossos familiares aqui é tão reduzido, a gente não sofreu tanto aqui e provavelmente não vimos tantos amigos também sofrendo, eu imagino, pelo menos é a minha situação, mas a gente sofre com as notícias que vêm do Brasil, né? A gente sofre com as notícias dos nossos familiares e amigos sendo atingidos lá. E a gente vê o sofrimento e a dor de cada um, e vê até na própria pele, né? Porque aqui na minha casa essa semana foi tensa com a minha cunhada, a minha sobrinha, no final até meu irmão também deu positivo o teste e a minha cunhada passou uma semana internada no hospital. Mas graças a Deus, graças às orações do pastor André, da intercessão também, das orações da irmã Marina, que eu agradeço muito a vocês, a minha cunhada também saiu. E muita gente lá no Brasil está sofrendo muito, né? Muita gente que a gente conhece e a única coisa que pode fazer é clamar, é pedir que Jesus venha em nosso socorro, né? E ainda assim sermos gratos, porque tem um clichê muito comum no meio evangélico que diz que seja grato pela vida, que se você não tiver nada para agradecer, agradeça pelo ar que respira, agradeça por estar vivo. Agora, mais do que nunca, esse clichê se aplica perfeitamente. Dê graças a Deus se você estiver vivo, porque se você sobreviveu ao coronavírus, se você está sobrevivendo sem um arranhão nesse coronavírus, você tem que ser realmente muito grato. E nessa passagem, Jesus Cristo também foi grato. Ele fala em: Pai, graças te dou porque me ouvissem. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente. Isso está no verso 41. A gente sabe que Jesus sempre ouve a gente também e que ele também vai vir. Se passaram
2 dias para que ele saísse de onde ele estava, e quando ele chegou fazia 4 dias que Lázaro estava morto. Pois se passaram 2 meses da nossa quarentena aqui, eu não sei quanto tempo lá no Brasil, mas Jesus está a caminho e ele vai trazer uma solução para esse problema, para nós, para o mundo inteiro, porque o mundo está precisando, né? E a gente tem que ser grato por isso. Sofrer, nos desesperar, orar, clamar e o pior acontecer, infelizmente sempre isso sempre vai existir. O amar Jesus Cristo não dá imunidade a nós de não sofrermos, de não padecermos, de não termos provas na nossa vida, né? Mas nos dá força para continuar, para enfrentar o momento que nós estamos passando e enfrentar com fé, né? E acreditando de que Jesus está vindo, que ele vai trazer, está vindo no sentido, ele vai trazer a cura que nós estamos buscando, ele vai trazer a vida que nós estamos pedindo a ele. Então, vamos ser gratos. E, enquanto isso, vamos continuar sendo felizes, sim, porque a nossa alegria vem de Jesus Cristo. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento, te agradecemos porque, apesar de todo o sofrimento que está acontecendo lá fora, Pai, nós temos a força e nós pedimos e confiamos em Ti, que Tu estás providenciando a cura e a solução para tudo isso que está acontecendo, Senhor. E nós esperamos em Ti e em Ti somente, ó Pai, em nome do Teu Filho amado. Amém. Eu viro louvor.
Paz, meus irmãos da Link Church, estamos mais uma vez aqui para agradecer a Deus pelo cuidado que Deus tem tido conosco, aqui na Espanha, aí na Inglaterra, no Brasil, onde quer que você esteja. Lembre-se que Deus cuida de você aonde quer que você esteja. Estamos muito felizes de poder mais uma vez estarmos aqui adorando o nome do nosso Senhor Deus. Amém. A paz esteja com vocês também. E vou falar uma poesia para vocês, tá bom? Em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. Salmo 71. Coloque Deus conscientemente em tudo o que faz, em todos os seus problemas, e verificará que seus sofrimentos se transformarão em experiência e aprendizado. Coloque Deus em todos os seus pensamentos e sua vida se transformará num hino de alegria. Tenha coragem em toda circunstância da vida, por piores que lhe pareçam as dificuldades. Tenha certeza de que pode superá-las com a persistência e a força que provém do seu íntimo. Deus está dentro de cada um de nós, pronto a nos dar energia, vigor, ânimo e incentivo. Confie na bondade do Pai, que jamais desampara nenhum dos teus filhos. Amém? Amém. Eu quero compartilhar algo com vocês que essa semana tocou muito no meu coração. Está no livro de Gênesis 3, 6 a 9. Onde Adão e Eva, após terem comido o fruto proibido, eles se abriram os olhos e ficaram com vergonha e se esconderam porque estavam nus. E ouvindo os passos do Senhor Deus que caminhava no jardim, eles se esconderam atrás de uma árvore. E mesmo assim, Deus, ele ainda chamou Adão e disse: aonde você está? Claro que Deus sabia que ele estava atrás da árvore. Mas a pergunta é, aonde você está? Eu te pergunto, aonde você está na presença de Deus? Eu não estou falando de Inglaterra, de Brasil, de Espanha. Eu estou falando da presença de Deus, aonde você está. Será que você, será que eu estamos no lugar certo, na presença de Deus? Porque a questão era que Adão e Eva, eles estavam no paraíso, mas eles não estavam no lugar aonde Deus queria que eles estivessem. Por isso, pense sobre isso. Você não pode chegar a lugar nenhum se você não saber aonde exatamente você está. Amém? Vamos adorar ao Senhor. Todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma, alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e juntos a uma exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e juntos a uma exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu glorioso nome. Alegrar-se-á no Senhor a minha
Paz do Senhor, irmãos. Amém. Deus abençoe Deus a todos. abençoe. Here I am, down on my knees again, surrendering all, surrendering all. Find me here, Lord, as you draw me near, desperate for you. I'm desperate for you. I surrender. Drench my soul as mercy and grace unfold. I hunger and thirst. I hunger and thirst. With arms stretched wide, I know you hear my cry. Speak to me now. Speak to me now. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. Like a rushing wind, Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, stir within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. Gostaria de saudar a todos que nos veem e que nos ouvem com a paz do Senhor. Desde que o ser humano foi criado por Deus, ele experimenta crises. Facilmente nós podemos notar isso quando nós lemos a carta aos Hebreus. Ali nós encontramos uma lista enorme de grandes heróis da fé que também passaram por crises, que também passaram por grandes dificuldades e as venceram. Nós agora estamos sim vivendo uma crise, um momento de crise global. E a pergunta que todos fazem ou que todos deveriam fazer é: como é que nós sairemos, como é que nós nos portaremos depois dessa pandemia? E a resposta bíblica que me veio está justamente na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no seu capítulo 8, de verso 28. Vamos ler. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem
daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus nunca prometeu uma jornada tranquila, uma jornada fácil para nós na nossa caminhada rumo à glória. Não, ele nunca prometeu. A promessa dele para nós era uma chegada certa. Todas as dificuldades, todas as crises que nós enfrentamos são provas, são testes que Deus permite para mostrar a nós mesmos qual é a nossa fé. Deus, na sua soberania, ele sabe como nós vamos encarar ou como nós vamos se comportar diante das crises. A pergunta que temos que fazer é: como estava a minha vida com Deus antes da pandemia? Sim, como está a tua vida com Deus antes da pandemia? Quanto tempo em um dia apenas eu e você reservávamos para estar a sós com Deus? Quanto tempo? Eu concluo dizendo que essa crise é mais um desses chacoalhões que Deus nos dá ou que Deus permite que aconteça em nossas vidas para que nós entremos novamente no rumo ou na jornada rumo à salvação. E lembre-se, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não despreze mais este teste de fé que foi imposto a você. Tome uma atitude. Dedique mais tempo a sós com Deus. Aprenda a contar as bênçãos e verás, surpreso, quanto Deus lhe fez. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, estamos diante de Ti nesse dia, agora para Te agradecer, Senhor. Te agradecer especialmente por esse momento que nós estamos aqui reunidos online, Senhor. Muito obrigado por todo esse privilégio, por toda essa tecnologia, Senhor. Também te agradecemos, ó Pai, pela vida de cada irmão que está assistindo esse trabalho, esse culto, Senhor. Muito obrigado, Senhor. E toque, Senhor, e prepare ele, Senhor, com segurança para enfrentar mais essa crise, Senhor. Perdoe todos os nossos pecados e ensine-nos, ó Pai, a agradecer a Ti, Senhor. Ensine-nos, Senhor, a enxergar as bênçãos, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém. 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 Bye, bye.
Olá, paz do Senhor, eu aqui de novo, muita saudade de vocês. Então, agora nós teremos o nosso momento especial com os nossos aniversariantes da semana, que é a Dudinha, aquela coisa linda, filha do Paulo e da Rosana, e nós temos também o Mateu, filho da Jaque e do Ivo, e também temos nesse fim de semana a Ariana, filha da Sandra Guirre e do Roy. E vai aqui os meus parabéns, com muitos beijos. Vejam o vídeo. Então vocês viram o vídeo e agora eu gostaria de orar com vocês, não só por aqueles que vocês viram o vídeo, a Duda, o Mateu e a Ariana, mas sim todos aqueles que fazem ou fizeram aniversário essa semana. Eu gostaria de orar por vocês. Amém? Senhor meu Deus, eu te agradeço, Pai, por cada vida, Senhor, pela vida da Duda, pela vida do Teteu, pela vida da Ariana, que o Senhor derrame das tuas bênçãos sobre a vida delas, Senhor Deus, que o Senhor as guarde, Senhor Deus, na tua presença, Pai. Eu te agradeço pela vida deles, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. A paz, meus queridos, mais uma vez estamos juntos para poder falar da palavra de Deus, termos esse tempo gostoso em unidade e que o Senhor possa falar muito contigo. Eu queria hoje começar até de uma forma diferente, não é? Nós vamos estar ouvindo uma canção, não é, que faz parte da nossa Bíblia cantada e que está num salmo bem famoso, que é o Salmo 91. E eu queria só fazer uma consideração antes da gente estar entrando mesmo na palavra e na pregação, e mediante tudo isso que a gente já ouviu hoje durante o culto, as canções, eu queria que você abrisse aí no Salmo 91 e lesse comigo alguns versículos. Versículo 1 do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Estava até numa outra versão que eu estava lendo, que hoje a gente tem muita versões bíblicas, e esta versão aqui é a versão que eu aprendi desde pequenininho a decorar os livros da Bíblia. E essa versão diz exatamente aquilo que fica na nossa mente, não é? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, versículo 2, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Agora eu queria que você, até aqui, não é, o salmista está dizendo isso, agora eu queria que você fosse até o versículo de número 14 deste salmo. Agora eu vejo Deus respondendo para nós. Deus, aquilo que Deus tem no coração para nós. Não é? Seres humanos que vivem nesta terra e daqueles que servem o nome do Senhor. Daqueles que buscam, que têm esse amor pelas coisas de Deus, amor por Deus. Olha que lindo aqui o que o salmista diz, não é? Falando aqui na voz de Deus. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós em todos os tempos. Inclusive nesses tempos complicados que nós vivemos, de muitas inseguranças e incertezas. Momentos que a gente não sabe o que vem pela frente, mas uma coisa é certa: Deus cuida de nós.
Deus realmente cuida de nós. Fique com essa linda canção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, és meu refúgio e fortaleza, meu Deus, em ti confiarei. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos verás o castigo dos ímpios, pois disseste, Senhor, é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, e eles te sustentarão em tuas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calçarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conheces o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei, eu glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, és meu refúgio e fortaleza, meu Deus, em ti confiarei. Meu Deus, em ti
Sem perder tempo, então, eu gostaria que você fechasse os teus olhos nessa hora, elevasse os seus pensamentos a Deus. Vamos falar com o nosso Pai. Querido e bondoso Deus, aqui nós estamos juntos para falar da maravilhosa palavra de Deus. E também para apreciar, Senhor, histórias tão lindas do teu interagir com as pessoas, do seu interagir com esta humanidade, Deus. E que o Senhor possa nos trazer, Senhor, um conforto ao coração, uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento e também, Senhor, uma palavra de conhecimento, onde nós possamos, Senhor, nos debruçar sobre a imensidão das lindas histórias que nós temos na Bíblia. Eu quero te pedir, cuida de cada coração, Deus. Meus irmãos que há um tempo eu já não vejo, guarda, Senhor, cada um. Irmãos que me dão saudade, Senhor, de perto e de longe, Deus. Mas eu sei que Tu tem cuidado, Senhor, de cada um. E por isso nós confiamos e sabemos que o Senhor hoje tem algo para falar conosco. Basta somente nós abrirmos o coração. Basta somente nós ouvirmos, Senhor, as leituras lindas que constam nessa palavra. Só disso nós já somos tremendamente abençoados. Muito obrigado. Guarda, Senhor, esse momento e nos entrega aquilo que Tu tem para nós. No nome de Jesus eu te peço, usa a minha vida, Senhor. Usa, Pai, o meu coração, as minhas palavras, a minha mente, o meu intelecto, Senhor, para o louvor da Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Bem, nós temos falado sobre a viagem de Paulo, que essa é a 4ª viagem dele, e é uma viagem que ele não faz mais livre, como ele fez as suas primeiras 3 viagens. Essa é uma viagem que ele faz agora como prisioneiro. E aqui ele está seguindo, como nós temos visto na última semana. Então Paulo agora, depois de enfrentar grande dificuldade ali perto da parte da Turquia do Mar Grego, chega então, enfim, à ilha de Creta. Não era provavelmente o lugar onde eles queriam ir, mas esse vento que se forma nessa época do ano, falamos aqui de praticamente outono e inverno, e eles agora são empurrados para a parte de baixo e contornam a ilha de Creta, que é a maior ilha grega, e eles chegam então em Bons Portos. Quando eles chegam nessa baía de Bons Portos, ali eles decidem que não seria um bom lugar para ficar. E Paulo, vendo que aquilo não seria uma boa decisão, ele diz, no versículo 10 do capítulo 27 de Atos, que é onde nós estamos, você pode deixar a sua Bíblia aberta, Atos 27, no versículo 10 ele diz que eu vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará em grande prejuízo para o navio, para a carga e para nossas vidas. E Paulo então, ele fala como um conhecedor também das experiências que ele já vivia naquela época. Não era o primeiro outono e inverno que ele passava, ele sabe que naquela região eles mesmos conheciam muito bem. Mas o centurião então dá ouvido ao piloto, ao capitão do navio e também ao dono do navio, e não segue então o conselho de Paulo, e eles decidem que é mais fácil então, porque não é próprio a gente ficar por aqui, isso você vai encontrar lá pelo versículo 12, vamos seguir viagem, vamos andar mais 40 milhas ou 60 quilômetros, alguns dizem que é um pouquinho mais longe, porque ainda não se sabe a localização exata, há muita divergência quanto a essa questão, mas ali, era perto, era mais ou menos 80 quilômetros, qual era a região certa da onde ele ia, não é? Então o que acontece? Eles vão resolver então sair navegando, porque para eles era melhor, era mais cômodo, era mais fácil. Eles iriam então alcançar uma outra cidade chamada Fenice. E eles acabam então aqui seguindo viagem. E eu queria que você continuasse comigo nessa leitura a partir do versículo 13. Presta bastante atenção nos detalhes, fica com a sua Bíblia aberta. Atos 27 e 13, nós vamos caminhar juntos, tirar algumas lições, aprender, nos aprofundar, aproveitar esse tempo gostoso que nós temos para ler a palavra de Deus. Versículo 13. Começando então a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam, por isso levantaram âncora e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se na ilha um vento muito forte chamado Nordeste. Presta atenção, eles já haviam tomado a decisão.
E agora, dentro da decisão deles, que não era o que Paulo havia alertado para ele fazer, eles resolvem seguir um pouco mais adiante. E outro motivo mais, eu acredito aqui, que vem dar como um argumento decisivo, bateu o martelo, é hora da gente partir, e veio como uma condição até encorajadora para ele, foi essa questão da brisa suave. Lucas, ele dá com detalhe. Não é? Esse bom clima que faz no meio dessa época. Puxa, estamos numa época difícil e fez um bom clima, fez um dia com uma brisa suave e que vem do sul, não está vindo do norte, que é onde tem aquela conjunção do vento frio com a parte fria com o quente, não é? Eu acho que dá para a gente continuar como se estivéssemos no verão, mar tranquilo, tudo tranquilo. E aí, Júlio, aqui somando o voto deles com o capitão, mais o dono do navio, eles três decidem e acabam falando, não, é a melhor, 3 contra 1, ganhamos, vamos seguir viagem. E aí eles vão então sair nessa pequena jornada, porque é bem próximo da onde eles vão, só que eles estão saindo de uma baía, e eles vão fazer uma curva, nessa parte que eles vão virar, assim, que é para pegar outra parte, já é um lugar um pouco mais aberto. Então vê que a viagem deles já vai começar a ser afetada bem no início, eles arriscam, era muito curto, vamos arriscar, porque é fácil, a gente está lá rapidinho, a gente chega lá. A gente escuta isso bastante, mas é só isso, eu vou fazer só isso, mas não vou fazer quase nada. E de repente, alguma coisa pode dar errado. E aqui, por isso, olha só, eles levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa. Agora eu fico imaginando aqui essa cena. Quando o navio, então, ele deixa essa parte do porto, de bons portos ali, que para eles não eram bons portos, conveniente para eles ficar, porque teriam que ficar com o barco na baía e com o barco salva-vida, porque o barco não conseguia ancorar, eles teriam que ficar ali naquela baía, então não era tão cômodo para eles, eles precisavam de um lugar onde talvez atracasse e tivesse mais coisa para fazer, para entreter, talvez, o tempo que eles teriam que ficar, porque seriam meses até voltar novamente a primavera para eles poderem navegar. Então imagina quanto tempo que eles iriam ter que ficar naquele lugar. Hoje a gente está reclamando porque a gente fica em casa, estamos já 2, 3 meses em casa e a gente não pode praticamente fazer muita coisa. A gente tem que respeitar as normas. Aqui na Inglaterra estamos tendo que respeitar as normas. Há uma grande guerra no mundo todo nesse sentido. Vamos fazer, não vamos fazer, abre, não abre, fecha. Quando é que vai abrir? Antigamente era quando é que vai fechar, né? Ou tem que fechar, e todo mundo queria que fechasse. Agora está todo mundo entrando numa outra fase. Quando é que vai abrir? Quando é que nós vamos novamente voltar a uma vida, não é? Se é que nós vamos voltar a uma normalidade de vida, não se sabe. Muitas coisas mudaram, basta somente a gente sair na rua, a gente já vai notar isso. Agora presta atenção, aqui eles estão saindo e eles ainda veem uma brisa suave. E eu fico imaginando o capitão, o dono do navio, e o centurião, eles devem ter olhado para Paulo e devem ter falado, tá vendo? Você estava errado. Tá vendo essa brisa suave? É um momento propício. Vamos embora, vamos aproveitar. Mas olha o que acontece no versículo 14. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. Então, logo que eles saem, era muito claro que quando eles pegassem a zona mais aberta, porque é o que a gente vai perceber pela direção do barco na história, um vento contrário começa a soprar contra eles. A Bíblia relata aqui que é um vento muito forte. A palavra ela vem de tempestuoso, que a tradução do grego, por exemplo, para o inglês, chega a dar como tufão, como furacão e até ciclone, que é um vento forte chamado Nordeste, conhecido até no inglês a gente chama de Euroclydon, que é quando é aquela mistura híbrida dos ventos, que seria o vento do sul, do norte, que é um vento frio, com o vento, a brisa talvez mais quente da África. E então aquilo fica como uma centrífuga, né? Então por isso o tempo nessa época, que é a época do outono e inverno, é muito perigoso. E as navegações eram banidas praticamente de novembro até final de fevereiro, começo de março. Porque muitos barcos não conseguiam chegar aos seus destinos, naufragavam. Então esse vento ele acaba se levantando contra ele. Agora veja outra coisa interessante que eu queria que você prestasse atenção no texto para a gente poder extrair o máximo de informações que a gente pode, porque Lucas ele narra com certa preciosidade de detalhes.
não é? Ele diz assim, que vem esse vento contra eles e acaba então pegando eles de surpresa na rota que eles estavam fazendo. Estava tudo indo bem, de repente a coisa mudou. Esse tipo de barco da época, e é bom a gente ver na questão cultural, quando a gente leva para o contexto da época, esse barco ele tinha geralmente uma vela central, que era uma vela maior, e o que movimentava esse barco era a força dos ventos. Não é como hoje, a gente tem motores, a gente tem toda a parte de mecânica que movimenta o barco, que tem aquilo que leva o barco. Então basta às vezes apertar um botão, controlar o navio. É lógico que tem uma série de aparatos que eles fazem hoje, mas aqui a navegação deles era praticamente um barco à vela. E tinha uma pequena vela também nesses barcos que eles às vezes colocavam na frente, que era para quando o vento estivesse indo numa direção e eles quisessem que o barco fosse, ele levantava essa outra vela, direcionava o bico do navio. Então, veja que agora o vento, que é o que fazia com que, a energia que fazia com que esse navio andasse, era aquilo que era o benefício para o navio, a energia. Agora a energia, que era o vento, se tornou para eles um grave inimigo. O inimigo aqui era que o vento que soprava e que poderia levá-los para algum lugar, também era o vento que soprava que poderiam levá-los para o perigo. Hoje a gente olha que o mundo hoje sofre, num contexto geral, com a questão econômica. A economia, ela é sempre boa, ela é muito bom a gente ter dinheiro, não é verdade? Todos nós queremos ter uma quantia de dinheiro, poder fazer as nossas coisas, viajar, seguir. Mas hoje, esse mesmo vento que nos mantém no consumo, que faz a gente viver as nossas vidas, pagar as nossas contas, fazer aquilo que a gente quer, viajar, adquirir bens, a gente poder dar uma condição melhor, né, de vida para os nossos filhos, conquistar. Esse mesmo vento hoje está se tornando um inimigo para muitas pessoas. Por quê? Porque esse vento hoje está soprando numa direção contrária. Os governos, eles acabam o quê? Tendo que colocar, vamos dizer, muito dinheiro para as pessoas e acabam aumentando os preços, as coisas em muitos países acabam sofrendo. Então esse mesmo dinheiro, que pode ser um dinheiro benéfico para a gente ter, acaba também para muitas pessoas sendo uma questão econômica difícil e complicada. É um vento que vai ao contrário, quando a gente vê a questão do que o mundo hoje está passando. Muitas pessoas não estão tendo nem com que comprar as coisas que elas precisam. E acaba se tornando a falta desse dinheiro um inimigo também para eles. E veja que uma vez que eles estão lançados aqui no mar, há uma questão interessante, eles agora também têm que andar pela destreza do que? Da própria tripulação. Ou seja, os marinheiros que estavam no navio é que teriam que manobrar o navio para que ele pudesse se achegar aos lugares que eles queriam. Então eles têm que ter várias opções para que eles possam manter esse navio. Era um navio muito lento, não é, em relação ao navio que a gente tem hoje. E esse navio então precisava dessa força do vento para ir, e agora a força do vento era contrária, já lhe faltava essa força do vento para manter a frente. Como nós, na questão financeira hoje, falta às vezes essa questão financeira. Graças a Deus aqui na Inglaterra ainda estamos tendo apoio, mas a gente começa a ficar preocupado, porque o tempo vai passando, não é? Essa direção não vai mudando, o vento não vai soprando para o outro lado, a economia ela acaba padecendo, e se fala em recessão, se fala no mundo todo, num grave problema que começa a se levantar agora depois do vírus, que a gente está falando. E é esse o barco que a gente anda, é o mundo que a gente está vivendo. E agora então esses homens vão ter que apelar para todas as estratégias e táticas que eles têm marítima para colocar esse navio no prumo. Seguindo então no texto. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Versículo 15. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. Eu quero aqui que você pare
e preste um pouco a atenção pausadamente. Não é? Está aí com a sua Bíblia. Veja no versículo 15, o navio foi arrastado pela tempestade. Então eles já estão perdendo o controle disso. Sem poder resistir o quê? Ao vento. Acabamos de falar nessa questão do que o vento que propulsiona eles para ir para o lugar que eles queriam, agora eles estavam sendo levados para a direção totalmente oposta do que aquilo que tinham planejado, da onde a vela era erguida para o barco ser levado. E os ventos então, como mudavam constantemente de direção, porque aqui eles dizem como um tufão, por exemplo, então os ventos vêm com golpes de vários lados, e eles geralmente jogando para o lado, não é, eles para a parte de baixo da África, a navegação então começa a ficar totalmente incontrolável para eles. Então eles ficam, olha aqui, depois no versículo 15, assim, porque os ventos eram contrários, a gente tentou de todas as estratégias que a gente podia, cessamos o quê? As manobras. Então, tudo que era possível para eles fazer, eles estavam fazendo. Hoje a gente vê todo mundo tentando fazer de tudo, o possível. E agora entramos naquela, eu vejo que nem, por exemplo, a minha esposa tendo reunião com a empresa deles para ver o que eles vão fazer agora. Porque ele já começa talvez a se falar em abrir alguma coisa, quem é que vai abrir, ou como está a questão do estoque, ou mesmo para ver como é que eles estão, os funcionários, na questão aonde é que está cada um, porque tem alguns funcionários que nem em Londres não está, ficaram presos nos países que foram, estavam de férias. Então você vê que as pessoas estão tentando todas as manobras para tentar reativar uma certa normalidade na conduta da vida. E no caso, muitas pessoas estão tentando todos os tipos de manobras e muda-se constantemente. Nós vemos isso. Hora tem vacina, hora não tem vacina, hora tem 5 vacinas, hora não sabe se vai ter vacina para setembro ou se vai ser... Vê que o mundo hoje já não se dá para saber. A gente tem algumas probabilidades, mas nós não temos certezas ainda. Até que se ache alguma forma de cura. E aí ele continua, então eles foram arrastados pela tempestade, sem poder resistir ao vento, cessaram as manobras e agora, olha que interessante no versículo 15, ficamos à deriva. O que é deriva? Significa que está sem a sua força propulsora para seguir sua rota, vê? A gente tinha o vento, agora o vento é contrário, e a gente agora é obrigado a tomar algumas atitudes para perder um pouco dessa propulsão desse vento para a gente continuar resistindo. Porque se a gente deixar que esse vento bata na gente com toda a força, ele vai nos levar para um lugar que a gente não quer. Então nós precisamos tentar fazer manobras para conseguir resistir um momento. E aqui eles acabam ficando à deriva por causa de correntes marítimas, também ventos contrários. E a navegação então acaba ficando sem a deriva ou sem controle de navegação. Versículo 16. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, a ilha de Gávidos, um dos pontos mais extremos da Europa. Essa ilha de Gávidos ela fica um pouco para baixo, eu acho que, se eu não me engano, acho que dá 40 quilômetros mais ou menos da ilha de Creta, na parte sul que fica entre Creta e a parte da África. Essa ilha, que é uma ilha pequena, que hoje ela é conhecida como Gávidos, essa ilha, ela acabava ficando ali no meio do caminho. Vê que o vento agora, passando pelo sul dessa pequena ilha de Clauda, porque eles estão sendo levados, vê que eles não conseguem seguir à frente. Se você olhar no mapa, você vai ver que a ilha fica para baixo. O vento fez o que fez com eles em Cnidos, lá em cima na Turquia. Levou eles fora da direção, chegaram em bons portos. Ali poderiam ter ficado, não, vamos arriscar um pouquinho mais, o vento faz a mesma coisa com eles. Eles começam a ser levados pela parte de baixo. E agora, há uma sequência interessante, que prova muita coisa para a gente na história. Por exemplo, quando eles são encaminhados para essa ilha, foi no versículo 16, a parte B, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Lembra do pequeno barco que eu falei que era o barco que eles usavam para chegar até a praia ou quando o navio não podia encostar? Você vê isso muito filme, tem isso daí, que eles têm aqueles pequenos boats que eles usam para levar a tripulação até a beira da praia, que o barco não chega lá. Aqui mostra que eles estavam totalmente tranquilos com a viagem.
Eles não haviam feito uma coisa até normal que fariam se a viagem fosse longa. Eles recolheriam esse barco salva-vida e colocariam em cima. Os historiadores e os próprios teólogos dizem que isso seria uma coisa até fundamental, porque se eles iriam fazer a viagem que seria perigosa, eles deveriam recolher esse barco. Por quê? Porque esse barco é importante para eles, que eles iriam necessitar desse barco, então não pode perder. E outra, que agora o barco grande, ou a embarcação, está sendo levada pela força do vento, e o barco pequeno, ele acaba se tornando como uma armadilha para eles, porque o barco ele começa a perder totalmente, ele começa a descontrolar o navio também, uma força puxando o navio contra, e outra que tira, além de tirar toda a parte do equilíbrio do navio, a estabilidade do navio, ele também pode se tornar como uma bomba contra o navio, ou como um fator destruidor para o próprio navio se ele batesse contra a embarcação. Vê que há muitas variantes, então eles estavam tranquilos, eles não achavam que eles iriam pegar esse vento contrário, porque eles já teriam recolhido isso. Essa é a nossa vida. Muitas das vezes a gente acha que a gente acaba, sabe quando a gente usa aquele termo no Brasil, com a guarda baixa? Pegou eu com a guarda baixa? Especialmente se eles estão fazendo uma viagem complicada, uma viagem que requer um pouco de atenção. Irmãos, eu digo assim, este momento é um momento que requer da gente uma certa atenção. Ou talvez muita atenção. Como eu sempre digo, há algumas famílias que estão super bem, super tranquilos, o governo está mantendo, o governo está ajudando, estamos vivendo a nossa vida. Mas não é por causa desse momento de tranquilidade que nós não vamos andar cautelosos, fazendo as coisas com cautela em todos os aspectos. Em todos os aspectos, financeiro, na questão da saúde, na questão da obediência, em tudo que a gente faz. Estes homens aqui, eles seguem como se nada pudesse dar errado. Eles seguem com o plano A deles, e esse plano A, eles não pensam nas armadilhas que poderiam seguir do caminho, porque Paulo já havia alertado eles. Aí vê, no versículo 17, eles levantam o barco, então já vê que é com mais dificuldade, porque o barco tem que ser levantado com o mar revolto. Então Lucas ele faz até uma referência, eles levantam esse barco, deve ter sido muita dificuldade, porque agora já não é mais um mar calmo, é um mar que está fazendo com que esse barco, e outra, eu não tenho só o barco para me preocupar, eu tenho a ilha também que eu estou atingindo, que eu estou passando, eu vou quase bater nela, o vento pode me levar para chocar, eu tenho que ter atenção na frente, atrás, do lado, do outro lado, e eu ali então tenho que levantar esse barco, para salvar o barco, para ele não se tornar uma armadilha para mim, e outra para mim ter o barco quando a gente chegar num momento que vai precisar usar ele. Mas presta atenção nesse barco salva-vida, porque ele vai voltar a fazer parte da história mais para frente, tá bom? Então o versículo 17, a parte B, diz o seguinte: lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas. Vê? Além disso tudo que eles estão fazendo, quando eu falei que eles precisavam usar todas as skills dele, todas as habilidades deles, aqui eles estão o quê? Levantando mão de todos os meios, ou seja, eles fizeram de tudo para reforçar o navio. Por quê? Porque as ondas estão batendo contra o navio, o vento está batendo, o navio está sendo chacoalhado, é o barquinho querendo bater contra o navio. O madeiramento do navio ele começa a se desfazer. Eles começam a ceder à força das ondas, à força da tempestade, à força do momento que eles estão vivendo. Que situação que esses homens deviam estar vivendo. E nessa situação eu incluo Paulo, eu incluo Lucas, eu incluo Aristarco. E um monte de soldado que ali, centurião, que talvez não tinham nada de noção de mar, e ali seguindo as instruções. Isso é importante também você lembrar na história desses homens que não tinham habilidade como marinheiro, ver que Deus ele está gerindo a situação, ele sabe quem está, como está, presta atenção nesses detalhes. Assim como eu digo para vocês, Deus ele tem o controle de todas as situações, ele sabe tudo, ele nos criou, ele conhece a nossa forma, a nossa resistência, quem nós somos, mas presta atenção nessa questão, como Deus está dirigindo isso, e de que forma Deus dirige essa situação, que Deus vai permitindo, Deus já tinha avisado, não vai, que vocês vão se arrebentar, mas eles acabam teimando
e segue, mas dentro desse barco existem homens de Deus, existe o próprio Paulo que falou para eles, não vão, porque não vai se dar bem, não vai dar bem para o navio, não vai dar bem para as coisas do navio, para a mercadoria, não vai dar bem para as vidas também. Vê que aqui eles estão lutando para não morrer, eles estão lutando para tentar manter o controle. E aí eles acabam reforçando o navio, eles tinham cordas que eles reforçavam o navio, eles tinham materiais que eles reforçavam o navio, eles tinham lona, tudo para fazer o navio ficar, para reparos do navio, aqui seria a palavra correta, para reparar o navio. Então eles vão pegando esses materiais para reparar o navio e vão fazendo essas emendas, não é, para que o navio sobrevivesse. Versículo 17, parte C, e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. Aqui, lembra que eu disse, e é uma frase que a gente tem bastante hoje, que a gente vive um dia de cada vez. Hoje, essa frase, ela virou realmente, não só um chavão, mas ela virou uma realidade. Porque meus irmãos, a minha família, ou quando a gente conversa, meus amigos, às vezes falam, como é que será que vai ser para tal... eu não sei, não dá para prever. Antigamente, quando a gente tinha maior controle da situação, a gente fazia planos para daqui 6 meses. A gente fazia planos para 3 meses, ou fazia plano já para o ano todo. Hoje nós vivemos um momento que há muito tempo a gente não vivia isso, não dá para fazer planos, pelo menos os planos mais lógicos. A gente está entrando agora no culto de Pentecoste, que é a semana que vem. É um culto que a gente fala muito da atuação de Deus, do Espírito Santo de Deus, que a gente fala dessa vida desse Espírito sobre a nossa vida, e a gente olha para esse momento do Pentecoste, que a gente comemoraria ele de uma outra forma, esse Pentecoste, na igreja, todo mundo junto, a Páscoa, comemoraríamos lá, são datas que a gente já sabe que vai, só é definir qual é o dia, porque às vezes muda o dia. Mas vê que os nossos planos, e aqui note que era apenas o primeiro dia dessa nova jornada deles desde que eles estão em Creta. Então foram vários marcos zeros. Creta era um outro marco zero. E esse era o primeiro dia que eles saem dali, da segurança de bons portos. E agora o barco declaradamente, pela versão, aqui nós estamos lendo na NVI, não é? Aqui você vê nas palavras de Lucas, eles estão declaradamente à deriva. São obrigados o quê? A baixar as velas para que o barco siga o curso do mar e do vento, não com tanta força. Eles reduzem a velocidade do impacto do vento sobre o navio, porque o vento estaria levando esse navio para lugares que seriam muito perigosos para eles. E agora eles já estão em lugar perigoso, no meio de um mar revolto, com a vela baixada, sem a propulsão do navio, e deixa o navio seguir o curso, deixa a vida levar seu curso, não é? Deixa o barco seguir, porque eles estavam com medo que ele calhasse nesses bancos de areia de Sirte. Talvez fica para você ter para você saber o que significa isso. Os bancos de areia de Sirte, ele está falando da Líbia, ele está falando do continente africano. Então você vai ter Tunísia, se eu não me engano, depois você tem a Líbia, e depois mais para frente você vai ter o Egito. Então nessa parte aqui que eles chamam de banco de areia de Sirte, seria um banco de areias da região da Líbia, ou seja, eles já estavam na mente que eles iriam encalhar lá. E talvez você lembre quando você estava na escola, eu lembro isso bastante, acho que era em geografia que a gente estudava isso, quando falava que os marinheiros, por exemplo, medievais, da época dos descobrimentos até do Brasil, que eles tinham medo, lembra daqueles monstros marinhos, tinham medo porque eles não sabiam se a terra era redonda ou era quadrada e caía. Então veja que na mente deles, eles sabiam até onde eles tinham ido. E muitos, já que alguns historiadores dão, que muitos desses marinheiros tinham lendas marinhas, não é? Da parte de marítima também, de que haviam certos monstros ou haviam certas superstições sobre locais que poderiam pegá-los. E os bancos de areia de Sirte eram um local onde eles falavam que navios haviam naufragado lá. Então eles na mente, estamos indo para sul, então vamos bater nesses bancos de areia, estamos sendo levados para esse lugar perigoso das lendas, não é? Agora, depois de todas essas informações que a gente tem, que a gente pode relacionar isso muito bem com a nossa vida, e é muito interessante isso, não é? Quando eles dizem assim, deixa o navio seguir seu curso, não há como controlar, somente o que? Minimizar a situação, porque
o momento só levava, você viu na história, só de perigo a perigo, problemas e problemas. Agora, você deve estar com a sua Bíblia aberta aí, e é interessante a gente usar esse tempo para a gente aprender mais e entrar nesse contexto, e ver que muita coisa se relaciona com as nossas dificuldades do dia. Talvez alguns termos são diferentes, mas talvez a realidade que você está vivendo é uma realidade que você fala, puxa, talvez nós vamos viver isso mais para frente, a hora que talvez voltarmos, as pessoas voltarem a trabalhar, o mundo começar a voltar. Quem é que sobreviveu? Quem é que vai abrir as portas novamente? Quais as empresas? Como é que vai ser se as pessoas vão ir consumir em restaurante, vão fazer as suas atividades? E se você olhar, por exemplo, em vários versos, eu queria que você atentasse para algumas palavras, que eu já fiz esse trocadilho, eu já até conversei algumas vezes sobre algumas palavras interessantes, mas, por exemplo, no verso 4, você vê que quando eles estão passando por Chipre, os ventos eram contrários contra eles. Vê? Contrários. Se você for no verso 7, navegamos o quê? Vagarosamente. Vê que é só dificuldade. Depois, no mesmo verso 7, tivemos muita dificuldade para chegar a Cnido. Depois, eles não conseguiam prosseguir na rota, porque tinham ventos contrários novamente. Vê que a contrariedade. Depois, volta de novo no verso 8, dificuldade para costear a ilha. Verso 9, tínhamos perdido muito tempo, a viagem tornava o que? Perigosa, o perigo havia. Aí vamos seguindo agora, isso era o verso 9, né? Perdido tempo, viagem se tornara perigosa. Agora no verso 14, que é onde a gente está lendo. Pouco tempo depois desencadeou-se na ilha o que? Um vento muito forte contra eles. E esse vento, no versículo 15, arrasta eles com dificuldade. Somos arrastados, sem poder o que? Resistir ao vento. Depois, no mesmo versículo 15, cessamos todas as manobras. Depois, ficamos à deriva. Vê que é só palavras de dificuldade. Verso 16, foi com muita dificuldade que a gente conseguiu recolher o barco. Verso 17, nós tivemos que lançar de todos os meios, tudo que a gente sabia para tentar manter o navio, não é? Intacto, íntegro pelo menos, na medida do possível, reforçando o navio com cordas. E aqui diz, temendo. Não é que o navio acabasse se encalhando nesses bancos de areia. E aí termina que eles baixaram as velas e deixaram o navio o quê? À deriva. Deixaram o navio seguir um curso sem o comando. E havia, irmãos, vê que isso tudo só até aqui, e a viagem não acabou. Todas as vezes que a gente entra na viagem, a gente vê que as coisas só complicam para eles. Existem momentos, irmãos, na nossa vida, porque que eu até li o Salmo 91 antes, e o Marcos cantou essa belíssima canção. Existem momentos na nossa vida que nós necessitamos de uma intervenção divina de Deus. Nós precisamos do Senhor, porque assim também é para a nossa vida nesses tempos difíceis que nós vivemos. Tempestades e dificuldades reais que nos empurram na direção oposta. Tempestades que atrapalham a nossa trajetória. Talvez não atrapalhou a sua trajetória, ou minimamente a sua trajetória, mas eu tenho visto a trajetória de muitas pessoas sem saber o que elas devem fazer. E isso eu digo para vocês, me dói o coração. Porque eu tomo a peito como se fosse para mim, como se fosse na minha vida, na minha dificuldade, porque eu também já tive muitas dificuldades na vida e creio que muitos de vocês já tiveram. Que esses momentos difíceis, que às vezes querem nos tirar do eixo, causa para algumas famílias muitos momentos de dor. Esses momentos que nos pegam de surpresa, em que nós somos jogados às vezes contra a rocha e tememos pela nossa própria vida. E que afetam a nossa zona de conforto. E é por isso que a gente acaba não gostando. Pois eu gosto muitas vezes do jeito que estava. Estava tudo caminhando bem. E agora as coisas mudaram. E é o que a tempestade faz muitas vezes com a nossa vida. As tempestades que batem sobre a nossa embarcação. E, irmãos, é muito importante nós não perdermos o foco em Deus. É muito importante nós mantermos os nossos olhos no Senhor, na direção de Deus. Ele está no controle, na direção de todas as coisas? Sim. Quando eu olho, irmãos, eu tenho... É lógico que cada um tem a sua forma, eu acredito, de ter o seu relacionamento com Deus. E eu acredito que isso é uma coisa tão gostosa e tão particular de cada um de nós.
E eu gosto muito de conversar bastante com Deus e olhar para Deus por tudo que Deus tem representado na minha vida, o que Ele já tem feito por mim até aqui. E eu, quando eu vejo Deus no controle, não que eu vejo que Deus me trate como um robô, mas eu vejo Deus no controle de toda essa beleza que a gente tem. Estações do ano que são feitas para embelezar e para trazer momentos de florescimento. Estações do ano que às vezes traz seca, traz pessoas que a gente vê pessoas que sofrem, trazendo isso para a nossa vida. Momentos de dificuldade, mas momentos que as coisas florescem também para a nossa vida. Quando eu falo que Deus está no controle, eu vejo Deus controlando a temperatura de todas as coisas. O mundo briga por uma temperatura de 1 grau a mais ou 1 grau a menos. Deus, Ele tem todas essas coisas no controle. Só por isso Deus já é soberano, maravilhoso e tem todas as coisas nas palmas de suas mãos. E eu vejo Deus também entrando na nossa história, nesses momentos de dificuldade, onde as pessoas às vezes tomam direções opostas daquilo que o próprio homem de Deus falava. Mas Deus tinha falado para Paulo: Paulo, coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, lembra dessa frase que eu falo sempre? Deverá também testemunhar a Roma. Paulo, calma, tranquilidade, que eu estou na direção. O mundo não pega Deus de surpresa, irmãos. Mas Deus tem esse controle maravilhoso de todas as coisas, mesmo nesses tempos difíceis. E os filhos de Deus, nós que olhamos para esse tempo com os nossos olhos em Deus, lembra do que eu li aqui no Salmo 91? Quando Deus olha para nós e vê a nossa vida, nós andando nesse caminho de Deus, andando com o coração em Deus, para que nós temos a Bíblia? Para que nós somos instruídos nas palavras? Para tomar atitudes certas, para crer nesse Deus maravilhoso, porque esses homens precisavam de uma intervenção divina e eles tinham tudo à mão, porque havia um homem de Deus. A intervenção divina, o controle de Deus havia através da vida de Paulo, na vida destes homens. E Deus estava na direção dessa embarcação, Deus estava guiando aquela embarcação. E aqui tem muitas lições, porque todos nós gostamos de mudanças, lugares novos, de fazer coisas diferentes. Eu amo sair de férias, eu amo conhecer lugares novos, eu amo ir para lugares novos, fazer coisas novas, ser agitado. Esse é meu jeito de ser. Talvez esse momento tenha sido difícil para mim por causa disso. Das vezes eu não consegui fazer essas coisas novas que eu digo, de continuar minha vida, não é? E de conhecer lugares novos, fazer minhas viagens, ter meus momentos, experiências novas. Mas o que na realidade a gente não gosta é quando as mudanças acontecem e que nós não iniciamos essas mudanças. Quando essas mudanças acontecem, que não são iniciadas por nós, mas são iniciadas talvez por alguém, ou talvez por alguma circunstância ou situação, e nos pegam de surpresa. Isso é que às vezes que causa esse momento para nós de desconforto. E é como esse vírus veio. Esse vírus ele veio de certa forma tirando esse momento de surpresa, pegando a gente de surpresa, né? Tirando esse momento que a gente estava vivendo e pegando todo mundo, levando para uma direção contrária, a qual nós não imaginávamos. Eu acredito que ninguém imaginava isso. Todo mundo talvez pensa que é possível acontecer alguma coisa. Aqui em Londres a gente vive sempre falando medo de terrorismo. E agora somos pegos o mundo inteiro de surpresa por essa questão desse vírus. E eu acredito que a maioria, de uma forma ou de outra, acabou sendo pego nisso. Em cada família, talvez existe alguém sendo afetado, porque em cada família, talvez você tenha algum ente da sua família ou algum parente seu que foi afetado por essa doença. Sendo na questão do vírus ou economicamente falando. Se não é pelo seu trabalho que você foi pego, não é? Ou é pelo trabalho da tua esposa, ou é pelo trabalho do teu filho. Ou as reduções de horas, porque você tinha uma carga horária, mas agora a produtividade caiu e você não sabe como que vai ser e talvez vão ter que reduzir suas horas. Ou porque os filhos estão em casa e você pergunta, e agora, como é que nós vamos fazer? Vai voltar, não vai voltar na escola? Não é essa a grande questão?
Ou se você tem um filho na faculdade, para seguir os planos, ou o que eles vão fazer. Isso são as perguntas que mais a gente escuta. Será que vai abrir? Como é que vai fazer? Ou porque nós estamos nesse furlough, que é a questão aqui em Londres de licença remunerada, que o governo está pagando 80% do salário. Eu acredito que todos nós não queremos os 80% do governo, nós queremos voltar a trabalhar, ter as nossas atividades, queremos voltar à normalidade de vida. Férias nós queremos realmente quando tiramos férias. Isso para nós tem sido um momento de reflexão, um momento que a gente está aqui, todo mundo parando para refletir, tem o seu lado bom dessa situação, a gente vai falar nisso. Ou porque talvez agora você está sendo afetado porque algum membro da família também está sendo afetado. Ou porque alguém da sua família, como é o caso da minha família, está sendo guardado a 7 chaves. E quando eu digo isso, aqui eles chamam de shielded, que é quando a pessoa fica protegida. Eu olho, por exemplo, o meu irmão Marcos, protegendo a minha mãe, guardando a minha mãe, a gente dando suporte para tentar. Mas para minha mãe não é fácil. E não, como não está sendo fácil para os velhinhos ou para as pessoas que estão isoladas. Ficar todo esse tempo acaba se tornando um outro fator, que é o fator psicológico, é o fator emocional, que é um outro problema que acaba sendo levantado. Então, todos nós nos preocupamos e tentamos falar, Deus, qual que é a decisão certa? O que eu devo fazer? Devo visitar, não devo visitar? Devo estar perto, devo estar longe, devo sair? As pessoas, por exemplo, que temos na nossa igreja, que lidam com os velhinhos, que tem que se cuidar ao máximo para não levar. Eu tenho recebido ligações e falo, olha, eu estou tentando evitar porque eu cuido de velhinho. Vê que são tantas situações que mudaram na nossa realidade. Essa semana eu recebi uma mensagem da família Zago, que está lá na Itália. E foi uma mensagem assim, eu acredito que ou foi o Léo, porque o telefone que está marcado para mim está marcado como da Laura. Mas assim, a mensagem foi, poxa, hoje eu estou tão feliz. Aí eu li a primeira parte da mensagem, tão feliz, porque eu vi que alguns restaurantes estavam começando a abrir. Presta atenção, irmãos, que algumas coisas a gente não prestava atenção. Agora que nós estamos tendo o nosso controle, ou seja, a nossa zona de conforto ameaçada, ou a zona de conforto ficar um pouco desconfortável, porque a gente tinha a nossa vida, todo mundo trabalhando, fazendo as coisas, agora a direção começou a tomar uma direção oposta, e ver que as simples coisas, como eu acredito que talvez foi o Léo ou a Mariana que mandou, não é? Falar, puxa, eu vi um restaurante aberto. Nós também, puxa vida, queremos ver algum desses lugares abertos para a gente talvez voltar até a nossa normalidade. E quando nós virmos isso, talvez vai ser o momento, não é? Que parar esse medo, que a gente ter segurança para fazer, vai ser esse momento que a gente vai falar assim, ai, eu acho que tem uma ponta de esperança da gente estar voltando, não é? E muitas pessoas estão tendo esse controle desafiado, essa falta de conforto desafiado. E muitas pessoas têm o lado bom, estão procurando a Deus por causa disso. Por causa de ter esse conforto onde elas tinham o seu braço forte, agora eles estão começando a se voltar para Deus. E lembra que aqui nós estamos falando apenas do primeiro dia da viagem destes homens, em que eles estão seguindo. E eu tenho ouvido muito isso, dessa oportunidade que nós temos, quando nós temos o nosso conforto desafiado. Qual é a nossa perspectiva em Deus? Agora segue comigo, versículo 18, para a gente terminar. E no dia seguinte, ou seja, no segundo dia, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia lançaram fora também com as próprias mãos a armação do navio. Vê então que é uma sequência, lembra um dia de cada vez? No primeiro dia saíram da ilha, conseguiram contornar a ilha ali de Gávidos, não é? Que eles estavam tentando ir para a Fenícia, não deu certo, aí recolhem o barco, vão sendo deixados à deriva, estão com medo de bater lá na Líbia, e agora vem o segundo dia. No segundo dia, continuam sendo violentamente castigados pela tempestade e começam a lançar fora a carga. E no terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Então a carga que eles tinham como lucro para levar para Roma, deixar em Roma, ou seja, ter a lucratividade, eu vou ganhar meu dinheiro,
eu estou guardando essa carga, a carga devia estar muito bem protegida. Eles agora, puxa, temos que jogar essa carga fora porque o navio está pesado. Como o navio começa a receber muita pancada de água, a água começa a entrar, desfazer o navio, aquilo com certeza começa a pegar na mobília do navio, começa a pegar nas lonas. E a gente sabe que quando encharca de água alguma coisa, aquilo fica muito pesado. Então eles agora, aquele material que eles tinham, ou até componentes do navio, eles são obrigados a lançar fora coisas que eram parte integrante do navio deles. Eles começam a se desfazer dos bens do navio, começam a se desfazer de parte da carga que seria vendida para se obter lucratividade. E é interessante que tem uma frase de Tom Wright, que ele diz o seguinte: a questão toda do dono e do capitão do navio era a questão da preocupação de chegar o quê? Com a mercadoria até o final para obter o lucro. Sem sombra de dúvida, ele não saiu com o navio para passear, ele saiu com o navio para obter um lucro. Mas agora, com o barco em risco e perigo, eles jogaram tudo fora para que o navio pudesse navegar melhor. Existem momentos da vida, e um outro escritor ele diz assim: tempestades não somente mudam a nossa zona de conforto, mas as tempestades também mudam os nossos valores. Como Tom Wright está dizendo, eu tinha o objetivo de entregar a mercadoria, agora meu objetivo é sobreviver. Meu objetivo é pelo menos salvar o barco, porque a mercadoria já está se perdendo toda. Vamos aliviar o peso do navio. E algumas, não é, coisas que nós temos e que a gente às vezes dá tanto valor, nesses momentos de crise que a gente vive, já começamos a não dar tanto valor assim. Existem problemas que a gente pensava nele diariamente, todo dia, nem dormia. Hoje a gente já nem pensa nesses problemas mais. Existem existem problemas agora piores. E existem outras coisas que a gente não dava valor, porque tem um lado bom desse momento que a gente está vivendo também, que a gente pode extrair muitas lições. Essa história, que é uma história trágica até, nós estamos extraindo boas lições dela para a gente continuar na nossa jornada. Aqui nós estamos hoje tendo a oportunidade de estar com as nossas famílias protegidas, guardadas. Nós estamos tendo a possibilidade de passar por esse momento e utilizar dessa nossa fé em Deus, nossa convicção em Deus, para orar com mais intensidade, olhar para Deus com mais intensidade, ver os projetos, os planos de Deus na minha vida nesse momento de crise, porque os grandes homens e mulheres são erguidos nesses momentos de tempestades e de crises. Porque o mundo, enquanto ele anda com o seu jeito de andar, ele vai levando aos trancos e barrancos. Mas Deus, ele coloca pessoas como pilares em momentos de dificuldades, porque a vida prega suas peças, como nós estamos vivendo hoje no mundo. E eu vejo, por exemplo, como pastor, muitas pessoas, temos o caso de uma família que estava no hospital. Os 3 estavam com problema por causa do vírus, não estava aqui no Brasil, mas eu tenho acompanhado, eu tenho mandado mensagens, tenho conversado, e foi interessante, porque os 3 estavam com dificuldades, os 3 estavam passando, e a mãe acabou sendo internada. E no hospital, acabou passando por uns dias no hospital, e imagina nesse momento, nem que você não for de coronavírus, mas você está com um problema de saúde dentro do hospital. Ninguém quer estar no hospital. Então a família passou um momento muito difícil. E eu conversando com a filha desse casal, ela me falou algo tão lindo assim do momento que ela teve, que esse momento para ela serviu para reforçar ainda mais a fé dela em Deus. E eu me aposto dessas palavras maravilhosas dessa menina para dizer também para mim o quanto esse momento em Deus tem me feito parar para pensar e ter outros momentos, mesmo diante desses momentos difíceis, momentos bons com Deus. Porque aqui na tempestade, esse momento de desconforto estava mudando homens navegadores em sobreviventes. Esses homens, essa tripulação que costumava viver no barco, no comando do barco, agora estavam todos como sobreviventes, tentando sobreviver. Aqui a tempestade estava mudando também empreendedores, ou os businessmen, ou o caso do dono do navio, ele estava tornando também ele em sobrevivente. Aqui a tempestade estava mudando prisioneiros, inclusive soldados,
em sobreviventes, colocando todo mundo no mesmo patamar, no mesmo barco. Para nós, irmãos, todos nós estamos nesse barco, nesse mundo, para sobreviver a esse momento. E Paulo aqui, ele se posiciona e vai se posicionar agora de uma forma diferente nessa situação. Paulo, ele está no meio dessa situação. Agora, qual é a nossa percepção em Deus em tudo isso? Qual é a nossa percepção em Deus desse momento que nós estamos vivendo? E eu quero encerrar a minha palavra hoje aqui. E eu quero encerrar com uma reflexão minha de um momento que eu tive com Deus ontem. Ontem eu estava preparando a palavra e eu tinha falado muito com Deus, porque essa não foi uma das semanas que eu posso dizer para você das mais alegres. Lembre-se, graças a Deus está tudo bem, tudo na paz, mas às vezes esses momentos em que eu, por exemplo, que sou uma pessoa que gosta de abraçar, estar junto com pessoas, queria estar na igreja, queria estar fazendo minhas coisas, queria ter contato com as pessoas, exercer as minhas funções, fazer o que eu tenho que fazer, dar as minhas aulas, estar com as pessoas, a minha correria diária, que eu gosto tanto desse país, eu gosto tanto dessa minha correria. E isso tem me feito muita falta, e às vezes isso vem como um baque para mim. Eu falava, puxa Deus, por que, Senhor, que meu coração está tão triste, as preocupações que a gente vai obtendo das outras pessoas, porque a gente vai vendo famílias que estão com gente internada, nós vemos, por exemplo, pessoas que estão se guardando, tudo isso de uma forma ou de outra, se a gente não se cuidar, a gente acaba sendo afetado, a gente é ser humano. E eu fui para o parque aqui do lado de casa, e eu comecei a ter um tempo com Deus. Eu comecei a ter um tempo com Deus muito bom. E chegou um determinado momento que eu estava sentado e nessa hora eu acredito que o Neto ele vai colocar para vocês umas imagens. Irmãos, eu comecei a olhar ao meu redor no parque, uma coisa que eu nunca tinha observado antes ali. Naquele momento sentado, quieto, onde eu estava. Deus começou a me trazer à memória, incrível, Deus começou a trazer à minha memória um momento em que eu fiz a minha primeira pregação aqui na Link Church como pastor há 5 anos atrás. Sentado na grama, olhando para o que eu tinha como vista na frente. E eu me lembrei do meu primeiro dia de pregação na Link Church. Foi uma pregação nervosa para mim, porque já fazia muito tempo que eu não pregava, porque eu vim com o objetivo para Londres novamente, depois de Portugal. E trabalhei aqui por muito tempo, praticamente para trazer minha família. Aquela luta diária que todo imigrante que está aqui sabe do que eu estou falando muito bem. Trabalhando às vezes 18 horas por dia. E Deus começou a me trazer no coração a dificuldade que foi, por exemplo, para mim estar naquele dia pregando. Trazendo aquela pregação, não para pregar simplesmente, mas me sentia aquele momento da avaliação. Eu falei, puxa Deus, faz tanto tempo que eu não prego, e ali eu até sem as minhas coisas, os meus livros, as coisas que eu costumava ter, porque é bom a gente ter o nosso momento, porque eu estava vivendo um outro momento. Tinha vindo de Portugal, trabalhando direto, agora estava num momento mais assentado com a família já estava toda aqui, por final meu filho já tinha chego, a gente já estava assentado, e surge a oportunidade de eu me tornar como pastor da igreja. Eu me lembrei quando eu estava sentado dali, do dia que eu fui no parque. Olha que interessante, foi o que Deus trouxe no meu coração. O dia que eu fui no parque, a primeira vez que eu preguei na igreja, eu fiz a minha pregação no parque do lado de casa, porque na minha casa tinha muita movimentação de pessoa, na outra casa que eu morava. E eu fui no parque conversar com Deus e falar com Deus. E eu falei para Deus uma frase. Eu falei, Senhor, o Senhor sabe da minha situação hoje. O Senhor sabe o que eu estou vivendo aqui hoje. E eu quero dizer uma coisa para ti, Senhor. Se o Senhor não for comigo, eu não quero ir nessa jornada, Deus. E eu me lembro, irmãos, aquele momento para mim foi um momento com Deus que eu tive nesse parque. E Deus falando comigo, profundo do meu coração, no meio dessa dificuldade. Porque a pergunta que eu estava fazendo para Deus, eu falei, Deus, como é que vai ser os próximos meses? Como é que vai ser a igreja? Como é que vai ser? Essa era a pergunta que eu estava fazendo para Deus. E Deus me fez voltar lá no momento em que eu estava me tornando pastor da igreja aqui. As dificuldades que eu tive, Deus foi comigo. Deus tem me ajudado até aqui novamente. Depois de muitos anos, muito tempo, né? Deus tem ajudado. E depois agora passa-se 5 anos, Deus está no controle. E naquele momento eu senti assim no meu coração, eu comecei a abrir meus olhos, voltando à minha experiência no parque. E o Neto vai estar colocando para vocês a imagem que eu vi. Essas são as imagens que eu tive enquanto eu olhava
para o que estava à minha frente. Eu olhei árvores lindíssimas. Eu me senti no meio de um paraíso. Eu olhava para as crianças andando de bicicleta, as que tinham a bicicleta maior e as criancinhas menores correndo atrás. Eu via um casal sentado na grama conversando. Eu via uma mãe, uma criança debruçada no colo da sua mãe, batendo papo, conversando no meio da grama verdinha. Eu via alguns fazendo exercícios, eu via outros jogando, a que a gente chama aqui, no Brasil é taco que a gente jogava, né? Aqui tem outro nome, e aqui eu até esqueci o nome que fala, mas é tipo cricket. Então jogando cricket, e tinha várias pessoas, famílias reunidas, uma criancinha jogando bola. E eu comecei a olhar aquilo e eu vi, Deus, obrigado, Senhor. Porque dentro desse universo que está vivendo esse momento tão difícil, o Senhor tem olhado para nós, o Senhor tem cuidado de nós, e em muitos desses tempos, o Senhor tem nos abençoado. E quando eu olhei para aquela cena, eu pude realmente contemplar que Deus ele se manifesta através da criação, porque Deus ele está nesse controle. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus. E eu tenho certeza que em todos os lugares, Deus tem cuidado de todos nós. E C.S. Lewis ele tem uma frase bem interessante, que diz o seguinte: se você estiver bem com Deus, provavelmente estará bem com todas as criaturas com as quais você se relaciona. Foi uma grande realidade para mim, porque eu pude ver o meu passado e eu pude ter certeza do meu futuro. Porque eu sei com quem eu me relaciono. E eu sei que esse Deus maravilhoso está cuidando de nós em todo o tempo. Quero agora convidar você a ouvir um hino, uma canção, que eu gravei aqui nessa semana. E essa canção para mim é o meu tributo a Deus. E que você possa fazer também dessa canção esse tributo a Deus. Porque eu vejo Paulo nesse momento, enquanto tudo isso estava acontecendo, passando por esse momento de mar revolto, mas mantendo firme. Você vai ver o posicionamento de Paulo. É um posicionamento que muda completamente toda a estrutura da viagem. E Paulo vai tomar a liderança, que é uma liderança de Deus. Hoje é a nossa oportunidade também de dar o nosso tributo a Deus, porque a Ele, a Deus, toda a glória. Agradecer pelo bem que fizeste a mim, bênção sem medida, demonstrou as vozes de milhões de anjos não poderiam expressar tudo o que sou e o que vier a ser. Eu ofereço a ti, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória, pelas bênçãos sem fim, com seu sangue lavou-me, teu poder transformou-me, a Deus seja a glória, pelas bênçãos sem fim. Quero viver para ti, tua vontade obedecer, e se um louvor eu tiver, quero entregar
dessa canção, onde nós podemos, não é, exaltar a glória de Deus. Que agora nós façamos uma oração. Onde você estiver na sua casa, eu quero orar com vocês. Irmãos, a oração, ela é uma chave na vida cristã, é tão importante. O próprio Cristo fez isso. Ore e confie em Deus. Confie e entregue a Deus esse momento. Esses momentos de adversidades, de problemas que muitos estão passando. Aqueles que não estão passando, eu refaço o meu pedido. Orem, orem. Graças a Deus, muitos não estão passando por dificuldades. Oportunidade de nós gastarmos ainda mais tempo, não é? Ou ganharmos ainda mais tempo, orando por aqueles que não estão tendo um momento fácil, um período fácil nas suas vidas. Então vamos orar, agradecendo a Deus, porque a Ele toda a honra e toda a glória. Deus, queremos Te agradecer, ó Pai. Agradecer por esse momento, Senhor, tão lindo, Senhor, onde nós temos a oportunidade de orar para o Senhor. Levantar as nossas vozes a Ti, Senhor, como igreja, e Te pedir, Deus, entra com a Tua providência na vida, Senhor, das pessoas que precisam de Ti. Deus, vemos o mundo passando por um momento tão complicado, Senhor. Nações passando por momentos complicados, Deus. E eu quero Te pedir, olha, Senhor, para tudo isso, Deus, e derrama da Tua glória, da Tua providência, Pai, da Tua libertação. Usa, Senhor, a nós, os Teus filhos, Senhor, como referencial, Senhor, de luz para aqueles que passam por momentos de trevas, sendo, Senhor, até dentro da nossa própria irmandade, Deus. Nos ajuda a ter essa sensibilidade, Senhor, de saber que este momento, esse tempo que nós vivemos, é um tempo difícil, mas é um tempo também de muito aprendizado, onde nós podemos sim, Senhor, fortalecer a nossa fé e saber que nós podemos, Senhor, contar contigo, porque nós caminhamos com o Senhor e sabemos que o Senhor está agindo, Deus. O Senhor está, Senhor, realmente nos dando direção, trazendo discernimento e orientação. Abençoa as igrejas espalhadas pelo mundo que pregam o verdadeiro evangelho e que nesse momento também passam por grande dificuldade. Cuida de cada um deles, Deus. Derrama, Senhor, da Tua providência, Senhor, por aqueles que estão doentes, Deus. Põe a Tua mão, as pessoas que estão nos hospitais, Senhor. Pai, traz, Senhor, a cura, Deus. Traz, Senhor, alguma alternativa, Deus, para que possamos agora, nesse momento, sair deste período tão tenebroso, Senhor. Um momento que nós nunca tínhamos vivido nas nossas vidas, Deus. Queremos Te pedir, Pai, olha por nós. Olha, Senhor, pela Tua igreja, olha pela Link Church, pelos nossos irmãos, olha pelos irmãos que estão espalhados, Senhor, por todos os lugares e que também nos assistem nessa hora. Pai, queremos pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude a caminhar, Senhor, quando estes ventos são contrários, Deus. E cuida, Senhor, da nossa jornada, cuida da nossa viagem, traz paz ao nosso coração, Senhor. Pai, muito obrigado por aqueles que têm sido, Senhor, Pai, realmente alcançados por Ti, pessoas que já estão, Senhor, livres do hospital, como esta semana, Senhor, esta família que foi, Pai, graças a Deus recebeu a dádiva dessa grande bênção de ter, Senhor, Pai, de volta, Senhor, a mãe de volta para esse lar. Pai, muito obrigado, Senhor, e continua cuidando de cada um de nós, Deus. Pai, nós entregamos ao Senhor este culto e queremos Te pedir a Tua bênção, Senhor. Pai, no nome de Jesus, guarda cada família, guarda a nossa semana. Amém, Senhor, amém. Quero dizer só para você que continuo com o mesmo sentimento em meu coração de muita saudade por vocês, de muito carinho, de muito respeito por esse momento e pedindo a Deus que Deus possa ajudar você e colocando à disposição caso há alguma necessidade em que eu possa ser útil e que o Senhor possa ajudar vocês na sua caminhada, abençoar seus filhos e que possamos, não é, para frente agora nas semanas que se seguem, termos mais notícias, sabemos como devemos agir, confiando que Deus está nos guiando, está cuidando de nós e que Deus possa te abençoar tremendamente. Então, uma ótima semana para vocês. Semana que vem, se você puder, estaremos continuando com essa linda viagem de Paulo, do naufrágio de Paulo, e que nós possamos tirar lições, porque as manobras vão ficar ainda mais constantes na viagem e os momentos ainda vão ficar mais interessantes, posso dizer assim.
Porque agora, até então, nós não vimos Paulo muito atuando. Uma vez aqui, outra vez mais, Paulo estava ali, no meio dessa turbulência, com certeza com seus olhos fincados em Deus, e Deus agora vai falar. Então, que nós possamos estar junto da semana que vem e que Deus abençoe a sua semana. Um forte abraço, um grande beijo, no nome de Jesus. Vamos encerrar esse culto. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Amém. Deus abençoe você tremendamente.